Olá, antes de iniciar o vídeo, gostaria de desafiar vocês. Olhem para a tela. Estão vendo algo? Conseguem ver alguma imagem? Sem luz não conseguimos enxergar nada. Em um ambiente escuro é impossível ver alguma coisa. Que acenda as luzes. Quando a luz se acendeu, foi possível enxergar a paisagem e distinguir todas as cores que há nela. Com a luz, o processo de visão pode se iniciar de forma adequada, significando que nossos olhos são receptores de luz. Se a luz não chega aos nossos olhos, o processo de visão não se inicia. Se eu perguntar a vocês, nessa imagem, quem é a fonte de luz? Imaginamos que é a luz solar. E estamos totalmente errados, pois no ramo da física, qualquer corpo emite luz. Todos os corpos presentes emitem luz. A óptica física é quando se considera a natureza ondulatória da luz. A óptica geométrica, quando a luz é considerada uma partícula, e seus estudos são feitos a partir do conceito de raios de luz, conferindo um modelo geométrico para a luz. O Sol produz e emite luz própria, de forma independente, como as lâmpadas, as estrelas e velas. São chamadas fontes primárias ou corpos luminosos. Luminescentes, quando emite luz em baixas temperaturas. E fontes de luz primárias luminescentes podem ser fluorescentes ou fosforescentes. Fluorescentes emitem luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. Exemplo: lâmpadas fluorescentes. Fosforescentes emitem luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do excitador. Nessas fontes de luz, a energia radiante é proveniente de uma energia parcial química. Exemplo: interruptores de lâmpadas e ponteiros luminosos do relógio. Fontes secundárias que refletem a luz que recebem de uma fonte primária, como a lua que reflete a luz que recebe do sol, ou um livro que só pode ser visto se refletir a luz que recebe de uma lâmpada. Somos fontes secundárias, corpos iluminados, pois só somos vistos pelas pessoas quando estamos em um ambiente iluminado. Entre a fonte e nossos olhos. É necessário que a luz saia da fonte para chegar aos nossos olhos, para que o processo de visão comece. Como a luz sai dessas fontes, sejam elas primárias ou secundárias? A luz sai das fontes e ela tem que atingir nossos olhos para que o processo de visão aconteça. O raio de luz pode ser definido como sendo a reta orientada associada à direção e ao sentido de propagação da luz. Para que possamos ter uma boa compreensão do que é frente de luz e pincel de luz, vamos ao seguinte exemplo. Quando ligamos uma lâmpada, ela passa a emitir luz em todas as direções. Assim, se tomarmos a luz sendo uma onda, podemos chamar de frente de luz a própria frente de onda. Dessa forma, é possível então denominar como frente de luz a região entre a parte iluminada e a não iluminada. Do mesmo modo, podemos definir pincel de luz como um conjunto de raios de luz. É possível classificar os raios luminosos da seguinte maneira: divergentes, os raios luminosos partem de um único ponto e se espalham. A maioria da luz no nosso cotidiano. Convergentes, os raios luminosos concentram-se em um único ponto, como a lupa queimando o papel. O cilíndrico, os raios luminosos são todos paralelos entre si. Nesse caso, a fonte de luz encontra-se no infinito e é chamada de fonte imprópria, um laser que sai sua luz paralela. Princípios da óptica geométrica. Existem 3 princípios adotados pela óptica geométrica para explicar os fenômenos luminosos. O primeiro é denominado princípio da propagação retilínea da luz e afirma que, em meios homogêneos e transparentes, a luz propaga-se em linha reta. Esse princípio explica vários fenômenos, como a semelhança geométrica entre a sombra e o objeto, que a produz, além da formação de penumbra e dos eclipses. Segundo o princípio da óptica geométrica, é a independência dos raios luminosos, que tem o seguinte enunciado: quando 2 ou mais feixes se cruzam, um não altera a propagação do outro. Os 2 feixes de luz capturam e continuam se propagando na mesma direção. Por fim, o terceiro princípio, que é a reversibilidade dos raios luminosos, que diz: a trajetória seguida pela luz independente do seu sentido de propagação.
A óptica geométrica é responsável pelo estudo de vários conceitos físicos, entre eles a formação de sombra, penumbra e eclipse, a refração e a reflexão da luz, bem como a formação de imagens em espelhos, nas lentes e nos instrumentos ópticos.